A Globo não está para brincadeira. Assumiu um lado e agora está claro que quer derrubar Alexandre de Moraes. A esposa do ministro Alexandre de Moraes, ela teve um crescimento patrimonial explosivo, digno dos maiores empreendedores do mundo, e tudo em um único ano. Foi um salto de 232% no patrimônio e eu vou te contar qual o valor. Olha, acaba de ser publicado na coluna da Malu Gaspar no Globo que o Alexandre de Moraes teria procurado por pelo menos 4 vezes o Galípolo, o presidente do Banco Central, para o Moraes pedir pelo Banco Master. Banco Master com o qual a esposa do Moraes tem um contrato de 130 milhões de reais. Não é razoável que até esse momento o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, não tenha dado uma mísera palavra e simplesmente o Alexandre de Moraes se finge de morto, faz de conta que nada aconteceu. Também a mulher dele, a Viviane Barsi, não diz uma palavra sobre o tal contrato que foi recolhido pela Polícia Federal num celular do Daniel Vorcaro. Porque o poder judiciário no Brasil é mais forte. Não há no mundo um poder judiciário tão forte quanto o poder judiciário no Brasil. Pessoal, parece que Dom Pedro III, mais conhecido como Alexandre de Moraes, está em um beco sem saída. Veja só, as investigações cada dia estão se aprofundando e quanto mais cava, mais acha. Parece que isso é um poço sem fim, inacreditável. Depois que estourou esse caso do Banco Master, ao qual trouxe à tona a esposa de Moraes, que fez um contrato de 130 milhões, ganhando mais ou menos 3 milhões e 600 por mês, depois que isso veio à tona, veja só, o Moraes ficou encurralado em um beco sem saída. E por incrível que pareça, o ministro não se pronuncia, não sai dando entrevista dizendo que é fake news, que é mentira, é perseguição, né? Porque eles têm essa tese, não, eu tô cumprindo a lei, tô andando dentro da Constituição, tô fazendo certo e estão me perseguindo. Mas ele nem isso tem coragem de fazer. Por quê? Porque a carapuça caiu na cabeça dele. E quando você tem culpa no cartório, você fica tentando se esconder. Você não vai nem se justificar, ele está se justificando. O negócio é sério. E por incrível que pareça, é a Rede Globo que está batendo em cima. Portal UOL, você vai ver aqui o Josias fazendo questionamentos. Por que Alexandre de Moraes não tem a mínima capacidade de se pronunciar com relação ao caso? O advogado Chiquini vai dizer aqui que esse procedimento de Alexandre de Moraes já é o caso de se dar impeachment para ele. Mas nós sabemos que o Senado que está aí não tem coragem para fazer isso. Davi Alcolumbre, né? A gente sabe que ele não tem a capacidade nem coragem de fazer isso, porque alguma coisa tem também. Pessoal, bora começar esse vídeo com Deltan Dallagnol, onde ele vai mostrar aqui como foi que o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa cresceu de uma forma exponencial dentro de um ano. Veja só, nem quem ganha na Mega Sena tenha essa capacidade de crescer desse jeito como eles cresceram. Bora assistir esse vídeo, mas deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e olha só esse conteúdo com o Dallagnol. Em 2024, na distribuição de lucros da Barsi Moraes, que é o escritório da Viviane, esposa do ministro, coube a Viviane a quantia de 57 milhões de reais. Seu patrimônio pessoal entre 2023 e 2024 passou de 24 milhões para 79,7 milhões de reais. Não, para tudo que você tá fazendo. Tá errado isso aí. Não pode ser verdade. Calma, vamos ler de novo, vamos ler devagar. Em 2024, na distribuição de lucros do escritório Barsi Moraes, coube a Viviane a quantia de 57 milhões. Seu patrimônio pessoal, de um ano para o outro, 23 para 24, passou de 24 milhões para cerca de 80 milhões de reais. O patrimônio da esposa do Moraes, ele cresceu 232% em um ano. Gente, ela simplesmente ganhou numa Mega Sena acumulada. Olha aí, ó. A Mega Sena acumulada, ela tá quase a mesma coisa que ela ganhou em um ano. Tá aí em 62 milhões a Mega Sena. Ela ganhou 57 milhões, praticamente a mesma coisa. Enquanto você olha aí, ó, o mega currículo da Viviane Barsi de Moraes, que ele tá lá no site do escritório deles, que não tem mestrado, não tem doutorado, fica imaginando aqui comigo. Imaginem se o ministro Alexandre de Moraes ele descobre em um desses inquéritos secretos que ele tem aí, infinitos, que ele relata, que ele conduz no STF como se fosse polícia, delegado. Imagina que ele descobre lá que um político da direita teve um crescimento de patrimônio de 232% em um ano. Imagina se o Flávio Dino descobre algo assim de um deputado ou de um senador da direita. Gente, o deputado do PL, Carlos Jordi, ele sofreu buscas e apreensões na semana passada. Por conta de quê, hein? Por conta de desvios de emendas de milhões e milhões, por causa daquela investigação, por exemplo, sobre Arthur Lira, que eles engavetaram no Supremo, envolvendo milhões de desvios da educação com kits de robótica lá em Alagoas? Não. Carlos Jordi, ele sofreu buscas e apreensões na semana passada por conta de um gasto mensal de 10 mil reais com aluguel de carro.
O que é um valor, gente, que não foge da média de mais de R$8 mil que é gasto por deputado federal, em média, lá no Congresso Nacional, com aluguel de veículos. O valor que a Viviane ganhou dá quase R$5 milhões por mês, 500 vezes mais do que o gasto de R$10 mil por mês de aluguel de carro. Será que ela vai ser investigada? E vamos além. Esse crescimento de patrimônio, possivelmente, gente, é fruto do contrato dela com o Banco Master. Aquele contrato de simplesmente R$129 milhões por 3 anos. Mas e se eu te dissesse que dos 77 mil processos que o Banco Master tem, a Viviane Barsi de Moraes só foi cadastrada em um? Eu vou repetir que isso aqui também é inacreditável. O UOL fez uma reportagem mostrando que, embora o escritório da família Alexandre de Moraes tivesse esse contrato com o Banco Master que rendia R$3 milhões por mês, a Viviane Barsi de Moraes só era cadastrada em um dentre 77 mil processos que o Banco Master tinha. O contrato ainda dela com o Master, que veio a público, previa que ela deveria atuar perante o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Mas lá se descobriu que é outro escritório de advocacia, o Pinheiro Neto, escritório grande e renomado, que defende o Master. O contrato da Viviane Barsi de Moraes previa também que ela tem que atuar perante o Banco Central. Mas aí veio lá o Banco Central e disse que não tem registro de trabalho da esposa de Alexandre de Moraes por lá. É inacreditável, né? Agora, pessoal, não tem nenhum problema a pessoa estudar, a pessoa empreender, a pessoa enriquecer. Qual é o problema que tem nisso? Desde que seja de forma honesta, correta, transparente. Isso é até bom para a sociedade, gera emprego, sabe? Isso é bom para a economia do país. Agora, peraí, dentro de um ano, você crescer dessa forma, como o Dallagnol mostrou, é inacreditável. Nem quem ganha na Mega Sena. Veja só, como é que a pessoa tem um salário mensal de R$3 milhões e 600 mil? Qual é o advogado que firma um contrato desse? De 139 milhões ou 129 milhões? Qual é o advogado? Nem o Nelson William, que é a maior bancada de advogado aqui, né? O maior escritório de advocacia aqui do Brasil, nem ele, que está envolvido na CPMI do INSS, nem ele consegue um contrato milionário desse. Isso é para dar inveja em qualquer um, mas a esposa do Moraes conseguiu. E é porque ela nem mestrado em advocacia tem. Então, ela deveria dar aula de como fazer isso de forma lícita, claro. Porque de forma ilícita, como essas matérias já estão dizendo, é fácil de acontecer, né? Agora, olha esse comentário aqui desse professor de Direito Constitucional, que é o André Marsiglia, sensacional. Ele se aprofunda no assunto, porque é interessante. O Alexandre de Moraes, para condenar o Bolsonaro, ele condenou dentro da lei, mas para agir em benefício próprio, ele faz as suas maracutaias e as suas coisas aí, conversando com o presidente do Banco Central, inacreditável. Olha esse comentário aqui sensacional também. Olha, acaba de ser publicado na coluna da Malu Gaspar no Globo que o Alexandre de Moraes teria procurado por pelo menos 4 vezes o Galípolo, o presidente do Banco Central, para o Moraes pedir pelo Banco Master. Banco Master com o qual a esposa do Moraes tem um contrato de 130 milhões de reais. Bom, o Moraes teria procurado, a Malu Gaspar diz que pelo menos 6 fontes diferentes confirmaram a história, inclusive uma dessas fontes ouviu do próprio Galípolo, do próprio presidente do Banco Central, que o Moraes o procurou por 4 vezes. 3 vezes teriam sido por telefone e uma presencialmente para pedir pelo Banco Master. Sobretudo em razão do andamento, queria saber como estava o andamento da venda do banco para o BRB, lembra aquela história toda que a gente já sabe e já ouviu. Então o Moraes teria procurado o Galípolo, pedido pelo Banco Master por pelo menos 4 vezes. 6 fontes confirmaram isso. 3 vezes por telefone teria sido esse contato do Moraes com o Galípolo e uma delas pessoalmente. O Moraes teria pedido, inclusive, que o Galípolo fosse ao seu encontro, ao encontro do Moraes, para falar do caso, para falar dessa venda para o BRB, e a gente já sabe qual é o fim dessa história. E vale lembrar, a esposa do Moraes teve com o Banco Master um contrato de 130 milhões de reais. Quando o Galípolo falou para o Moraes sobre a fraude, que a fraude era gigantesca, que havia um indício fraudulento no Banco Master, aí o Moraes teria recuado. O Moraes, então, teria dito realmente se há esses fraudes ou se há esses indícios de fraude, não há muito o que fazer. Mas as conversas teriam sido sempre nesse sentido, de que eu tenho uma simpatia pelo Forcaro, eu tenho uma simpatia pelo Banco Master, essa teria sido sempre a abordagem do Moraes. Veja, isso é muito sério, porque a gente até agora estava aqui dizendo que é estranho um escritório ter um contrato de 130 milhões com o Banco Master, que isso dá 3,6 milhões por mês, que isso não é algo comum. A gente estava dizendo
dizendo que o Banco Central estava se sentindo pressionado pelas investigações estarem no STF com o Toffoli sob sigilo, que a coisa estava esquisita, que ninguém estava confortável com isso. Agora, até o momento, o que se acreditava é que a atuação estaria sendo feita, né? Já era estranho, mas que a atuação estava sendo feita pela esposa do Moraes, pelo escritório do Moraes. Se isso aqui, que está dito na coluna da Malu Gaspar, for verdade, a gente está falando que o Moraes estava atuando, que o Moraes estava fazendo essa atuação que podemos chamar de lobista. É muito sério isso que está sendo dito aqui. Isso é absolutamente irregular. Claro que, enfim, precisa se investigar para ontem esse ministro, esse escritório, essas relações. Veja, isso é um absurdo. Quer dizer, não é que a esposa do Moraes estaria atuando e teria uma imoralidade por ela ser esposa do Moraes. Não, o próprio Moraes estaria falando com o Galípolo, pedindo interferência, pedindo para que se intercedesse em favor do Master. Isso é negócio de cair a República, é negócio do ministro ser impeachmentado. É negócio de a gente ter aqui pessoas presas. Vai ficar desse jeito? A gente vai pegar o espírito natalino e botar isso sob o sigilo máximo do Toffoli para que ninguém saiba de nada? É muito sério. Repito, até agora já era muito sério a gente achar que a esposa do ministro Moraes estava usando da sua influência com o Moraes, essa era a suspeita, para interferir em favor do Banco Master. A gente está aqui agora diante de uma notícia de que o próprio Moraes, em pessoa, passou a fazer essa interferência. Isso é muito grave. E eu espero que alguma coisa aconteça. Alguém precisa investigar esse negócio, gente. Curioso, né? Eu acho curioso que o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, tem autoridade para conversar com o dono do Banco Central para ajeitar ali suas falcatruas junto com o Banco Master. Agora, quando é o presidente, não estou defendendo não, mas quando é o presidente da República que se mete em conversar com o dono do Banco Central, já mexe logo no câmbio, no dólar, na inflação, de tudo isso. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal faz a mesma coisa, pedindo interferência para que ajeite ali seu banco do seu compadre e não dá em nada. É inacreditável. Nós estamos em uma república de fato. Aqui é um país sério de verdade, onde um ministro da Suprema Corte vai conversar com o presidente do Banco Central. Oxi, que lógica é essa? Mas a verdade é essa. A verdade é que quem está mandando aqui no país, por incrível que pareça, se chama Alexandre de Moraes. O Lula é só um boneco. O Lula é só aquela pessoa que vai representar o país quando sai e ainda traz vergonha para nós. Não traz investimento, não traz nada. Só traz vergonha, né? Sai aí para defender Maduro, sai para defender Venezuela, Cuba. Só essas coisas. É só isso que serve. Porque quem manda no país, de fato, quem tá mandando, se chama Alexandre de Moraes. Quando o Lula quer fazer alguma coisa, ou quando o Lula perde na Câmara dos Deputados uma votação, alguma coisa, vai logo judicializar os seus problemas, coloca nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes com a canetada resolve o problema dele, igual resolveu no caso do IOF. É inacreditável. Aí com relação ao presidente, não tem nem moral. O presidente da República não tem nem moral dentro do nosso país. Mas o Alexandre de Moraes, ele não é só um ministro, ele é o super-ministro. Ele é o venerado dentro daquela Suprema Corte. Ele tem a capacidade de chamar o presidente do Banco Central, porque aí já é outro problema também. Se o presidente do Banco Central está envolvido nisso aí, conversou com o Alexandre de Moraes, esse cara já deveria ser afastado, porque é inacreditável. Inacreditável. Olha só esse comentário também aqui com Jeffrey Chiquini, se aprofundando mais ainda, porque isso é um poço sem fim. A corrupção aqui no Brasil é inacreditável. E na Suprema Corte, se era o último lugar que deveria ter pessoas para representar o povo brasileiro, representar pelo menos um senso de justiça, ali é o pior lugar de se procurar justiça aqui no nosso país. Olha só o que Jeff Chiquini vai falar com relação a esse caso de Alexandre de Moraes e vai dizer, isso é caso até de impeachment. Já era para ser impeachmentado, se nós tivéssemos um Senado independente, né, com um presidente que tivesse moral para fazer isso. Olha esse comentário sensacional do Jeffrey Chiquini também. Gente, a Globo não está para brincadeira. Assumiu um lado e agora está claro que quer derrubar Alexandre de Moraes. Eu venho mostrando uma sequência de matérias, de notícias das últimas 2 semanas do jornal O Globo contra Alexandre de Moraes. E a ofensiva só aumenta. Agora, acabou de sair notícia quentinha, de novo, da Malu Gaspar. Alexandre de Moraes procurou Galípolo para pedir pelo Banco Master junto ao Banco Central. Gente, olha isso daqui, que baita bomba. Agora, dia 22, 11 da manhã. Relatos sobre contatos de ministro com o presidente do Banco Central foram feitos por 6 fontes diferentes. 6 pessoas confirmaram essa informação. Mulher de Moraes tinha contrato de 130 milhões com o Master. Olha só, o ministro do STF procurou o presidente do Banco Central pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master, que sua esposa é advogada.
Ao menos 3 dos contatos foram por telefone, mas pelo menos uma vez Moraes se encontrou presencialmente com Galípolo para conversar sobre os problemas do banco de Daniel Vorcaro. Os relatos sobre as conversas foram feitos por equipe do blog por 6 fontes diferentes nas últimas 3 semanas. Olha só, o jornal O Globo está investigando a fundo a vida do Alexandre de Moraes. O que será que tem por trás disso tudo? Uma delas ouviu o próprio ministro sobre o encontro com Galípolo, e as outras 5 souberam dos contatos por integrantes do próprio Banco Central. Nessa conversa, de acordo com o próprio ministro, olha só, a Globo jogando no ventilador total, o próprio ministro. Estão colocando palavra na boca do próprio ministro. Contou a um interlocutor, ele disse que gostava do Vorcaro, mas isso ninguém tem dúvida, né? Um contratão desse tem que amar o Vorcaro. E, repetindo um argumento que o banqueiro usava muito, afirmou que o Master era combatido por estar tomando espaço dos grandes bancos. Ah, então eu entendi. O Alexandre de Moraes está dizendo que o Vorcaro, o Banco Master, está sendo perseguido por outros bancos. Foi isso que o Moraes disse, então. Pediu ainda que o Banco Central aprovasse um negócio com o PRB, o Banco de Brasília, que tinha sido anunciado em março. Esse é o negócio mais fraudulento de toda essa operação. Quer dizer, o Globo está dizendo que o Moraes interveio para que desse certo uma operação fraudulenta. É o que o Globo está falando, não sou eu. Olha só, essa operação aqui com o BRB é a operação tida como a maior fraude de todas do Banco Master. E o Moraes interveio para que essa operação desse certo. Mas o negócio estava pendente de autorização da autarquia. Olha, o Moraes intercedendo para que o negócio desse certo. Um negócio que está sendo dito pela investigação como negócio fraudulento do banco. A grande fraude do banco era esse negócio, que, segundo o Globo, o ministro Alexandre de Moraes estava intercedendo diretamente para que o negócio ocorresse. Em 18 de novembro, enquanto a Polícia Federal prendia Vorcaro e outros 6 executivos acusados de envolvimento, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master. Procurados, nem Moraes, nem o presidente do Banco Central quiseram conversar. Gente, sabe o que a Globo está tentando? A Globo está tentando o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Essa daqui é a Lei de Crime de Responsabilidade, artigo 39 da Lei de Impeachment. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF, sujeito a impeachment. 5, esse aqui. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Todos esses escândalos que a Globo está diariamente soltando contra o ministro é motivo, segundo a lei, para crime de responsabilidade e impeachment. Agora se prepara para você ouvir essa aberração do ministro Alexandre de Moraes. Esse ministro que está envolvido aí nessas falcatruas, Dom Pedro III, olha só o que ele vai falar com relação a ele, vai justificar o porquê o judiciário aqui do Brasil é o judiciário mais forte do mundo. Veja só, porque as pessoas querem deslegitimizar a Suprema Corte, querem tirar a legitimidade da Suprema Corte. Por isso que esses ataques fortes faz com que o Supremo Tribunal Federal seja o mais forte do mundo. Olha que justificativa barata. Olha isso aqui na CNN. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o judiciário brasileiro sofre ataques contínuos porque se tornou, segundo ele, o mais forte do mundo. Vamos ouvir. Se nós formos nas redes sociais, e eu juro que eu não vou falar mal das redes sociais, mas se nós formos às redes sociais, é inegável a tentativa de deslegitimar o Poder Judiciário. Não foi só em relação à Justiça Eleitoral, é em relação a todo o Poder Judiciário. E isso não só no Brasil, isso no mundo todo. Mas por que no Brasil isso foi mais forte? Porque o Poder Judiciário no Brasil é mais forte. Não há no mundo um Poder Judiciário tão forte quanto o Poder Judiciário no Brasil. Se Dom Pedro III vai cair ou não, nós não sabemos, porque aqui no país nós já vimos de tudo. Nós só não vimos até agora impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa aqui é a verdade. Nós já vimos deputados sendo caçados, censurados, redes sociais censuradas, até jornalistas sendo censurados, programas de TV, emissoras como a Jovem Pan já foi censurado. Nós já vimos de tudo aqui, presidente sendo impeachmentado.
Nunca vimos um ministro do Supremo Tribunal Federal sendo impeachmentado. Mas parece que o caminho de Alexandre de Moraes está se encurtando cada vez mais. Porque não é só a direita que fica batendo em cima. Porque se fosse só a direita, poderia-se ter a narrativa de dizer isso é perseguição ao judiciário. Mas até a esquerda tá batendo forte. Olha só, a Rede Globo tá se unindo contra Moraes. Já largaram a mão dele e agora é só desce o aço em cima dele. Mas quando você vê um jornalista como Josias de Souza não tecendo críticas e fazendo perguntas e questionamentos por que Alexandre de Moraes está calado e não se pronuncia, já que Alexandre de Moraes está correto, é um juiz sério, né? Já que Alexandre de Moraes é uma pessoa honesta e íntegra nos seus negócios, por que até agora, com relação a esses casos aí do Banco Master e desses milhões nas contas da família, por que ele não se manifesta? Por que ele não vem a público dizer isso é mentira? Porque não tem como negar o fato. Essa aqui é a verdade. Olha isso aqui. Magistrado que tem um parente do outro lado do balcão como advogado da parte, deveria se declarar impedido de julgar aquela matéria, né? Mas nem todos fazem isso, não é, Fabiola? E eu costumo dizer, Fabiola, que o ímpeto do Senado para engavetar ou não um pedido de impeachment contra ministro do Supremo depende do próprio Supremo. O Supremo não pode dar munição para ficar na alça de mira dos senadores. Vem aí nova eleição, hoje o PL está fazendo uma campanha muito forte para eleger uma bancada mais representativa no Senado, e pode ser que a maioria que hoje engaveta pedidos de impeachment, amanhã pode não existir mais, né? E a situação do Davi Alcolumbre pode mudar, ele pode mudar o humor dele, hoje ele engaveta tudo, mas isso pode ser alterado. Agora, depende do próprio Supremo. Não é razoável que, até esse momento, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, não tenha dado uma mísera palavra sobre aquele contrato que foi firmado pelo Daniel Vorcaro, o banqueiro ostentação do Master, banco liquidado, está lá no Supremo, aos cuidados do Dias Toffoli, decretou um sigilo absoluto em todas as investigações, e esse banqueiro contratou a mulher do Alexandre de Moraes, o escritório de advocacia da família, a peso de ouro, né? Um contrato que faz inveja às melhores bancas de advocacia do país. E simplesmente o Alexandre de Moraes se finge de morto, faz de conta que nada aconteceu. Também a mulher dele, a Viviane Barsi, não diz uma palavra sobre o tal contrato que foi recolhido pela Polícia Federal num celular do Daniel Vorcaro, em versão digital, contrato que previa ali uma remuneração durante 3 anos de R$3.600.000 por mês à mulher do Alexandre de Moraes. Realmente é um escracho, né? Do mesmo modo, tem lá o Dias Toffoli, que depois de viajar para Lima para assistir a final da Libertadores, viajou num avião privado, na companhia do advogado Augusto Arruda Botelho, que atua no processo do Master, depois volta a Brasília e simplesmente tranca as investigações, decreta o sigilo, libera depois, com a condição de que a Polícia Federal reúna todas as informações no gabinete dele, só ele pode ter acesso aos autos e ao que for recolhido pela Polícia Federal. Então, o Supremo precisa se ajudar, Fabiola. Do contrário, não basta a vontade esses deputados de direita que estão sendo agora acossados pela Polícia Federal, eles podem até fazer campanha contra o Supremo. Agora, o Supremo é que precisa se ajudar. O Supremo precisa prover explicações e se comportar de forma adequada, de modo a não comprometer a supremacia do Supremo, Fabiola. Hoje, o Supremo está fornecendo material para que os seus detratores, dentro e fora do Congresso, atirem contra a Suprema Corte. Então depende muito do comportamento dos ministros. Eu acho que o Brasil precisa ser redemocratizado. Essa é a grande verdade. Nós estamos em uma democracia firme, forte, que está prevalecendo. Não acredito nessa tese. Isso pode ser uma tese que seja verdadeira na cabeça dos esquerdistas. Mas que aqui nós estamos em uma democracia verdadeira, isso não é. Por quê? Porque, veja só, o Alexandre de Moraes prendeu o Jair Bolsonaro, né? E a primeira turma da Suprema Corte foi quem julgou ele. Quando nós olha quem são os integrantes da primeira turma, como é que nós pode acreditar que aquilo ali foi um julgamento sério, correto, honesto? Se Alexandre de Moraes, sendo o pior inimigo de Jair Bolsonaro, foi o juiz que julgou ele. Flávio Dino,
que disse que o Bolsonaro e o capeta era a mesma coisa, que já teve até processos contra o Bolsonaro. Como é que essa pessoa vai ser imparcial no julgamento? Carmen Lúcia, como é que ela vai ser? Ela foi indicada pelo PT. O Zanin, ex-advogado do Lula até um tempo desse, qual é a imparcialidade desses 4 que julgaram o Bolsonaro? Vocês acham que entre um deles ia haver uma divergência? Nunca! Tudo que Alexandre de Moraes faz, a primeira turma carimba. A primeira turma aplaude, a primeira turma se curva e diz: o que você colocar tá feito, Moraes. Então essa primeira turma que julgou Bolsonaro, não existe imparcialidade. Como disse o Fux, ali era para aquele processo ali ser anulado ali mesmo. Não era nem para a primeira turma estar julgando. Por que não colocaram no plenário para ver todo mundo ali comentando as divergências? Mas não. Decidiram eles mesmos, com a sentença que já estava pronta, julgarem o Bolsonaro. Não adiantava trazer um melhor advogado, argumentação, prova, vídeo, filme, testemunhas, isso não adiantava. A primeira turma, com esses 4 integrantes, já estava com o voto certo, fixo, né? Então, infelizmente, essa é a triste realidade. E como é que nós vamos acreditar agora numa Suprema Corte que já perdeu a sua credibilidade em um ministro totalmente arbitrário, que é o Alexandre de Moraes, que vem rasgando a Constituição todos os dias, rasgando, cuspindo, humilhando os deputados e senadores, tendo mais moral do que o presidente, censurando, perseguindo, né? Porque a Carmen Lúcia foi quem deu o aval para que a censura acontecesse com a Jovem Pan nas eleições passadas. O Alexandre de Moraes censurando, prendendo, perseguindo, como está fazendo, por causa de um golpe que nunca teve, não teve tanque de guerra, não teve ninguém armado, não teve nada, mas ia ter o golpe. E Bolsonaro nos Estados Unidos, para completar ainda a cereja do bolo. Mesmo assim, o golpe estava feito. Essa é a narrativa da esquerda. Como é que nós vamos acreditar nessa Suprema Corte? Aí, cada dia é um escândalo diferente, né? Estoura o negócio do Banco Master. Lá vai o Dias Toffoli, viaja com o advogado de um dos integrantes lá do Banco Master. Os dois no avião foram assistir um jogo inacreditável. O juiz que vai julgar o caso, junto com o advogado do banco, que está ali para defender o banco. Não, só no Brasil um negócio desse acontece. Para completar, ele coloca sigilo total depois que chega do jogo, ninguém sabe mais de nada. O dono do Banco Master, que ia sair do Brasil, foi preso. Depois de ser preso, não passou nem 15 dias preso, já liberaram ele para cumprir a sentença na sua casa com a tornozeleira eletrônica. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tudo enroscado com o dono do Banco Master. Inacreditável, até porque o dono do banco patrocinava eles nas suas viagens, hotéis, palestras, era tudo patrocinado ali. Então tá tudo envolvido, pelo menos a maioria deles. Gilmar Mendes, o decano, o ministro mais velho da corte, teve uma brilhante ideia, né? Ele não achou pouco estar humilhando os senadores, ele simplesmente disse na cara de tudinho: a partir de hoje vocês não têm mais moral de pedir impeachment de nenhum de nós ministros. Vou colocar isso nas mãos de Gunê. Ia acontecer. Foi porque houve um censo em todos os senadores, direita, esquerda e centro, todos combateram e o presidente do Senado teve a moral de se posicionar contra. Aí o Gilmar Mendes recuou. Mas ali já foi um aceno dizendo: eu tenho mais moral do que vocês. Foi exatamente isso o aceno que o Gilmar Mendes fez. Veja só, e depois dessa falcatrua aí da esposa de Moraes fechar esses contratos multimilionários, um ministro da Suprema Corte, ali ele ganha, no grosso ali, ele ganha 40 mil reais por mês, né? Ganha muito mais, tem as suas benesses, mas ali nos autos é 40 mil reais por mês. Mas Alexandre de Moraes ganhando 40 mil por mês e a sua esposa ganhando 3 milhões e 600 mil por mês. Inacreditável. Mas essas coisas só acontecem aqui no Brasil, na nossa república, na nossa democracia, né? No nosso país soberano, conforme o Lula, né? Conforme o Alexandre de Moraes e Lula subiram no palanque da SBT News para exaltar a soberania, a democracia, onde o Alexandre de Moraes disse que nossa soberania, a nossa democracia venceu. Juízes imparciais, foi ele que disse isso, juízes imparciais. Que brincadeira ele soltou ali na SBT News, ninguém riu, mas foi essa brincadeira que ele soltou ali. Qual é a imparcialidade desses juízes? É inacreditável. Enquanto isso, milhões e milhões de aposentados foram assaltados. E esses ministros blindam aquelas pessoas que vão para a CPMI prestar esclarecimento. Vão tudo blindada com habeas corpus. Fala se quiser, vão se quiser.
É assim. É inacreditável. Que vergonha, né? Que vergonha. Tomara que em 2026 as coisas mudem. Tomara que o povo, isso aí é o povo que tem que mudar. Ai, não, o Trump não sei o quê. Deixa Trump pra lá. Trump não tem nada a ver com o Brasil. Quem tem que mudar o Brasil é os brasileiros. Isso aí, nas urnas. Confia nas caixinhas, né? Não tem o que fazer. Você tem que depositar seu voto na caixinha e é ali. Para que haja uma mudança. Para que haja uma mudança no Senado, agora o povo tem que ter consciência para isso. Mudar o presidente e mudar esses senadores. E colocar senadores independentes, competentes, que não tenham compromisso, principalmente com a esquerda, porque se votar em senadores da esquerda, eles vão blindar. Senadores da esquerda, eles estão aplaudindo o que Alexandre de Moraes está fazendo. Eles não estão nem aí. Não, Alexandre de Moraes é o salvador do Brasil, o salvador da pátria. E como disse Marcos Villa, se nós hoje estamos em uma democracia é graças a Alexandre de Moraes. Olha só o que o Marcos Villa falou, que vergonha, né? Então, tomara que o povo tenha consciência em 2026 de colocar senadores independentes, principalmente na centro-direita, para que haja pelo menos a chance e a possibilidade de impeachment desses ministros, para começar logo com Alexandre de Moraes, sendo logo sorteado de cara. Eram essas informações que eu queria trazer para vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.